Olá, meu nome é Oliana, estou aqui para mais uma videoaula do nosso curso de Meta-análise e revisão sistemática, e na aula de hoje a gente vai ver a organização do processo de screening e avaliação de concordância entre os revisores. Os tópicos da aula serão criação da dupla de revisores, avaliação de concordância entre revisores, randomização dos registros e avaliação por terceiro revisor. A primeira etapa desse processo é criar a dupla de revisores, e as questões mais frequentes nessa etapa é: todos os membros participam dessa etapa de estudo? Na verdade, não existe uma regra para isso deve ser um acordado entre os membros da revisão. Pode ser que todos participem sim, ou pode ser que alguns participem dessa etapa e outros fiquem para as próximas etapas do estudo. Além disso, eu posso escolher com quem eu quero ficar? Diretamente assim não é legal. O que pode acontecer é que tenha algum revisor que tenha bastante experiência no tópico que vai ser feita a revisão, enquanto outros não são da área. Nesse caso, a gente pode dividir o revisor ou os revisores com bastante experiência com os que não têm experiência nessa área de estudo. Além disso, quantas duplas serão formadas? Existem várias formas de montar as duplas e eu vou mostrar algumas das mais comuns. E a mais comum delas é montar dessa forma aqui. O revisor 1 faz com o revisor 2, o 3 com o 4, o 5 com o 6, o 7 com o 8. Nessa configuração, se a gente tivesse 2.800 referências para serem revisadas, cada dupla de revisores ficaria com 700 referências. O problema aqui é se um revisor precisa sair do estudo. Nesse caso, as 700 referências dessa dupla teria que ser dividida pelas outras 3 duplas que restaram, e o revisor 2 ia ter que ficar parado, até a próxima etapa do estudo, pelo menos, porque ele não teria mais como revisar referências nessa etapa do estudo. Então, numa configuração que pode ser comum de acontecer aqui no Brisa, por exemplo, esse não pode ser um modelo ideal para se escolher fazer as duplas de revisores. Uma outra configuração é quando a gente tem um revisor com muita experiência no tópico, que vai ser feita a revisão sistemática, enquanto outros não têm tanta experiência nesse tópico em questão. E aí esse revisor que tem muita experiência, ele revisa todas as referências que vão precisar ser revisadas para esse estudo, e as outras referências são divididas entre os outros revisores. Nesse caso, os outros revisores sem experiência ficariam com 400 referências para revisar, e o revisor com muita experiência revisaria todas as 2.800 referências. Como vocês devem estar imaginando, isso pesa bastante para o revisor com bastante experiência, e também, em algumas situações, como por exemplo, no caso de ter 10.000 referências, pode não ser viável. Pode não ser viável uma única pessoa revisar as 10.000 referências. Então, não é sempre que essa configuração é possível. Uma outra forma, e provavelmente a que a gente mais gosta aqui, é fazer com que todos os revisores façam dupla com todos os revisores. Então, o revisor 1 vai fazer dupla com o 2, com o 3, com o 4, com o 5, com o 6, com o 7, com o 8, e assim sucessivamente. Dessa forma, todos os revisores vão fazer dupla com todos os revisores. Aí, no caso da gente ter 2.800 referências, aqui a gente iria formar 28 duplas, com 8 revisores, a gente tem 28 duplas formadas, e cada dupla, e aí não cada revisor, mas cada dupla formada receberia 100 referências para revisar. Ou seja, no caso de um revisor ter que sair, por qualquer motivo que seja, ou ainda que chegue um novo revisor, isso não vai causar um grande impacto. Nenhum revisor vai ficar sem dupla, porque, por exemplo, se você pensar que o 7 ele não vai ter que parar e esperar a próxima etapa do estudo, porque ele vai ter dupla com muitos outros revisores do estudo. Ou seja, é possível realocar as revisões sem pesar muito também para cada dupla. Nesse caso, 3 a 4 referências iria para cada dupla. E o trabalho continua, sem causar grande impacto, tanto no caso de um revisor sair, quanto no caso de chegar um novo revisor.
Lembrando que essa é uma situação bastante comum de acontecer aqui no nosso grupo Brisa, então considerem isso na hora de pensar como vai ser formada as duplas de revisores para essa primeira etapa do estudo. Se vocês não tiverem certeza que a equipe vai permanecer junta do início ao fim dessa etapa, pelo menos dessa etapa de revisar os resumos, talvez essa configuração que vocês estão vendo em tela seja uma boa opção. Existe também a possibilidade de fazer apenas com um revisor, ou seja, somente um revisor revisa cada registro. Não que um único revisor vai revisar todos os registros, pode ser mais de um, pode ser 6, podem ser 8, mas nunca o mesmo registro será revisado por 2 revisores nessa situação. Existe até uma possibilidade descrita em literatura, que é possível sim fazer dessa forma. A literatura diz que nessa condição, os revisores que vão fazer essa primeira etapa do estudo, que vão revisar os resumos dos registros, eles devem ter um índice de concordância de pelo menos 80% entre eles, o que possibilitaria essa etapa do estudo ser feita dessa forma. Porém, inevitavelmente lá para frente, ou muito provavelmente lá para frente, isso vai promover uma maior dificuldade de publicar o estudo. Então, tem que se pensar bastante e escolher por essa opção, só se ela for a única opção mesmo. Se não for possível, essa etapa ser feita por uma dupla de revisores. Se tiver alguma possibilidade de ser por uma dupla de revisores, escolham essa, porque com certeza vai trazer uma maior facilidade para publicar o estudo lá para frente. Bom, formada a dupla de revisores, é hora então de calibrar os parâmetros que serão usados. É preciso fazer então um treinamento. Esse treinamento ele deve ser feito antes do teste de concordância, que eu vou mostrar mais à frente para vocês. E ele é feito pegando uma porcentagem de todos os registros que vocês precisam revisar. O ideal é que sejam usados 20% do total de registros. Porém, em condições que tenham mais de 1000 registros, isso pode ser um número muito grande. Então, é possível que se use aproximadamente 100 registros. Esse não é um processo, ou pode não ser um processo, que será feito uma única vez. Porque o objetivo dessa etapa é com que os revisores concordem nas suas decisões. Então, se eles não concordarem, e isso tem um nível que eu vou mostrar mais adiante para vocês, ou seja, se eles não atingirem os valores ideais, eles não estarão calibrados. Ou seja, se eles já revisaram uma quantidade de registros e não atingiram os valores ideais, é necessário que seja feito um novo treinamento, com uma nova rodada de tira-dúvidas, que sejam feitas novas revisões de registros diferentes do que já foram revisados e que seja aplicado um novo teste. Por isso aqui deve ser repetido até que os revisores estejam calibrados e que os valores ideais sejam atingidos. E é por isso que em condições como a nossa aqui do Brise, com grupos com revisores que não são da área do estudo, ou seja, que pode ser mais difícil de inicialmente já conseguir um bom resultado de concordância, que se inicie com um número pequeno de referências, por exemplo, que se pegue inicialmente 30 registros, se faça o treinamento e se aplique o teste. Observe o valor do teste e faça uma nova rodada, aí com 50 registros, depois com 100 registros. Isso se repita até se os valores ideais sejam atingidos ou, se isso acontecer antes de 100 registros, que se complete o valor de pelo menos 100 registros. O que então é atingir os valores ideais, né, que eu venho falando na aula de hoje? Isso seria resultado de testes estatísticos. O mais usado para isso é o teste Kaplan. Esse teste ele deve ser feito com cada dupla de revisores, ou seja, se escolher todos os revisores revisam com todos, sim, existem muitos testes a serem feitos. E como funciona esse teste? Ele vai dar para a gente um resultado
de uma porcentagem, de um valor, por exemplo, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. E observem aqui o que isso significa. Tem um círculo cinza escuro, como se fossem todos os dados do estudo, e o círculo claro, como se fossem aqueles que tiveram concordância no processo de treinamento, de testagem. Quando a gente obter, então, nesse teste capa, um resultado de 0,20, significa que a concordância entre revisores foi em 4%. Quando a gente tiver um resultado do teste capa 0,40, a concordância entre revisores foi de 16%. 0,6, 36%. 0,8, 64%. 0,9, 81%. E quando se obtém o teste capa com valor de 1, quer dizer que 100% de concordância entre os revisores. A partir desses valores, então, se estabeleceu que a partir de 0,8, o nível de concordância ele é forte, ou seja, ele já é aceito para estudos do tipo que a gente está fazendo, estudos de revisão sistemática. Nesse caso, então, sempre que o teste capa der maior que 0,8, quer dizer que eles estão aprovados, já pode se passar para a próxima etapa do estudo. No caso do teste capa der menor que 0,8, é preciso fazer aquele reciclamento, né? Fazer um novo treinamento, um novo teste, até que se atinja os valores ideais, que, como vocês estão vendo agora, é de 0,8, e que resulta do teste capa. Quem quiser aprender mais sobre esse teste capa, eu indico esse vídeo, essa aula USP, onde é uma aula muito boa e muito bem explicada por um bioestatístico da USP. Uma outra forma que os estudos de revisão sistemática costumam adotar para ver o nível de concordância entre os revisores é ver o nível de conflito que o Ryan oferece. Lembrem que em aula passada eu mostrei esse gráfico em pizza para vocês lá no Ryan? Então, é aceito. Na verdade, eu não achei nenhuma literatura que fale disso, mas existem alguns artigos publicados que trazem essa informação, que eles fizeram um treinamento e passaram para a próxima etapa, quando o nível de conflito era menor do que 5% da amostra que vocês pegaram para fazer o teste. Esse 5% parece que é um nível até mais rígido do que é o teste capa, porque olhem esse exemplo. Haviam 52 referências e conflito em apenas 3 delas. E o resultado foi maior que 5%, foi de 5,8%. E provavelmente por isso que ele aceita, ele parece ser ainda mais rígido do que é o teste capa. De qualquer forma, é preciso testar de alguma forma que seja validada para a revisão sistemática antes de iniciar a próxima etapa do estudo, que seria já partir para revisão dos resumos. Uma vez formada a dupla de revisores, então, é preciso randomizar os artigos antes de distribuir entre essas duplas de revisores. Um problema, né, não sei se chega a ser um problema, mas o que acontece aqui é que pelo menos o Ryan e o EndNote, eles não fazem essa etapa. Então, é preciso exportar os dados. É bastante comum usar o Excel para fazer essa randomização. Então, eu vou mostrar para vocês como é possível randomizar os artigos no Excel. Primeiro, é preciso baixar de onde vocês excluíram as duplicatas, né? Se foi no Ryan, como no exemplo aqui mostrado, vocês vêm aqui em exportar, pedem no formato do Excel, que é onde vocês vão fazer, onde eu vou mostrar para fazer, né? Vocês podem escolher onde randomizar, e aí vocês pedem para exportar, vocês vão receber um e-mail, e do e-mail vocês podem, então, abrir uma planilha no Excel. No caso aqui, ela está aqui. E é um processo bastante simples. O que vocês vão precisar fazer aqui no Excel para randomizar é uma coluna em branco. E nessa coluna em branco aqui, vocês inserem a função aleatório. E aperta Enter. Feito isso, ele vai gerar um número aleatório.
porque é isso que a gente está querendo, né? Aleatorizar. E aí, então, a gente vai copiar isso até o último registro que vocês tiverem. Feito isso, ele vai gerar um número aleatório e diferente para cada linha que você tem aqui. E aí, é isso que vai possibilitar aleatorizar seus registros. O que vocês precisam fazer, os números que ele gerou aqui, é de 0 até 1. Estão, como vocês podem ver, em ordem aleatória. E agora a gente vai colocar em ordem do menor para o maior. A gente vem em classificar e pedir do menor para maior. É preciso escolher a seleção, expandir a seleção. E agora sim, seus registros já estão aleatorizados e de forma que você não escolheu. Aí é só você fazer o upload de novo para onde vocês vão fazer a revisão dos resumos. Aqui no Brisa a gente usa o Ryan para fazer essa etapa, todos os grupos até hoje usaram lá, por ser um aplicativo grátis, né? Mas existem outros, como eu já mostrei. E como vocês vão fazer? Se ficou 100 artigos para cada dupla, por exemplo, vocês vão selecionar aqui 100 artigos, vai lá até o 100 e cria um arquivo para esse 100. E assim até completar todos os registros que vocês têm. Então, vocês vão abrir lá no Ryan um novo arquivo para cada 100 referências, para cada dupla. Para quem quiser ver mais detalhadamente como randomizar os dados no Excel, eu também deixo indicada aqui essa videoaula. Depois, então, que vocês fizeram o upload, fizeram a seleção dos resumos que vão entrar no artigo de vocês, vão haver alguns conflitos, obviamente. E aí é preciso resolver esses conflitos. Existem duas formas de resolver esses conflitos. Ela pode ser feita pela dupla de revisores inicial, que inicialmente revisaram esse registro. Quando eles conversam, quando eles marcam uma reunião e discutem por que um incluiu e o outro excluiu, geralmente se obtém uma concordância, porém esse processo leva mais tempo e demora mais. A forma mais usual que é feita é usar um terceiro revisor, um autor ou que não participou dessas revisões iniciais e agora ele entra como terceiro revisor, ou ainda um revisor de um outro grupo. O importante é que os conflitos sejam resolvidos. Bom, na aula de hoje, o básico que vocês precisavam saber, eu acho que era isso. É importante, como vocês devem ter visto, não existe uma única forma de fazer a organização desse processo de screening, mas é importante que vocês organizem sua equipe de trabalho da melhor forma possível para aquela revisão em questão atual que vocês estejam trabalhando e sempre respeitando as regras da revisão sistemática. Espero que vocês tenham entendido algumas referências que eu usei hoje e obrigada.